culto de Santa Ceia do Senhor. Deus tem dado uma palavra, o livro de Apocalipse. E eu quero estar aqui meditando nela juntamente com os irmãos. O livro de Apocalipse é uma palavra que não é tão pregada na igreja, né? Raramente é pregado o livro de Apocalipse na igreja. É a presença. Mas é o que o Senhor tem colocado no nosso coração. O livro de Apocalipse, no capítulo número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo aí do versículo 1 em diante aqui, até onde o Espírito Santo manda nós parar. Bem? Já está colocado ali, os irmãos podem estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Diz assim, ó: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e já tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então aqui a palavra de Deus está dizendo para nós, no livro de Apocalipse, nesse capítulo, que foi uma visão que o apóstolo João teve referentemente ao Apocalipse. Na ilha de Patmos, João foi levado como prisioneiro na ilha de Patmos, e ali então o apóstolo João ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor então levou ele para mostrar para ele o que iria acontecer no final dos tempos. E o que está acontecendo nos dias atuais de hoje em que nós vivemos. Então aqui, eu fiquei meditando hoje à tarde e perguntando para mim mesmo: mas Senhor, que livro é esse? Que livro é esse? Nós, como servos de Deus, o nosso pensamento humano, uns pensam assim: esse é o livro da vida. Outros pensam assim: esse é o livro da redenção. E outros pensam assim: esse, quem sabe, é o livro da minha história. Porque aqueles que são salvos em Jesus têm o nome deles escrito no livro da vida. Aquele que não tem o nome dele escrito no livro da vida, certamente não será chamado para adentrar dentro das mansões celestiais. Então aqui era uma visão que o apóstolo João teve, revelação de Jesus. E aí então eu escrevi aqui algo que eu quero passar para os irmãos. Esse livro dá a entender para nós, ele tem pelo menos 3 funções. A Bíblia não relata qual é esse livro. Se é o livro da vida, se é o livro da redenção, ou que tipo de livro é. Só fala que é um livro, e esse livro ele foi selado com 7 selos, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Então agora eu fui aqui, pesquisei e escrevi. Primeira característica, livro de Ezequiel, capítulo número 1, versículo 27.
que ter um cargo especial de muita autoridade. Esse livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6, fala que esse livro é jurídico. Por quê? O firmamento está acima da sua cabeça, e havia uma semelhança de trono, ou seja, então o firmamento está sobre a cabeça do Senhor, e havia também como que uma semelhança de trono, ou seja, quem está no trono é juiz. Então dá a entender para nós que esse livro, primeira coisa, ele é jurídico. O jurídico é o que julga, você merece ser absolvido ou você merece ir para a prisão, você merece entrar no céu ou você não merece entrar no céu. Há uma jurisdição, há um juiz, há um julgamento. Esse livro, primeiro passo, dá a entender para nós, igreja, que ele é um livro jurídico, aonde o juiz carimba, aonde o juiz assina, aonde o juiz decreta. Primeira coisa. Segunda coisa, dá a entender para nós que esse livro é um livro profético. Eu gosto de pregar e vejo quando alguém está anotando. Muito bom, parabéns. Primeira coisa, livro jurídico. Segunda coisa, livro profético. Como assim, pastor? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Dá a entender para nós, igreja, que esse livro é um livro profético, porque está escrito na minha e na sua Bíblia, que é a palavra dele. Olhei e vi uma porta aberta no céu. Ele me disse: sobe aqui, que eu mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer. Então é um livro profético, revelação de Deus. Sobe para cá, João, que eu vou te mostrar para você o que irá acontecer, não agora no presente, mas no futuro. Isso daquela época é o que está acontecendo já no mundo. Vamos lá. Primeira coisa, livro jurídico, livro profético. Salmo 139, versículo 16, dá a entender também que esse livro é onde está escrito a minha e a sua história. A minha e a sua história. Então são três: livro profético, livro jurídico e livro onde narra a história da minha, da nossa vida. Onde está escrito? 139, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas quando nem eu ainda existia. Livro da minha história, livro da minha vida. Está escrito nesse livro coisas, igreja, que eu e você, ainda em formação dentro do útero da nossa mãe, ainda em formação, com o primeiro ossinho, ele, Jesus, já estava escrevendo nesse livro o livro da minha história e o livro da sua história. Então são três tipos de livro que o Espírito Santo falou hoje à tarde: livro jurídico, livro profético e livro histórico, aonde conta, está escrito a minha e a sua história na página a qual o meu nome e o seu nome está registrado lá. Isso se nós mantermos integridade perante Deus. Se nós não mantemos integridade, sinceridade, honestidade e reverência, corre-se o risco desse nosso nome ser tirado da folha do livro da vida, ou do livro que está lá em cima. Portanto, hoje, culto de Santa Ceia, nós temos que guardar isso dentro do nosso coração. A minha vida, a minha história e o meu nome não pode ser tirado do livro da vida. Entenderam? Estão entendendo, igreja? Glória a Deus. Aleluia. E o livro que conta a nossa história tem pelo menos 4 características. Eu marquei aqui. Vou passar para vocês. Esse livro que conta a nossa história. Primeira, esse livro, primeira característica, esse livro está nas palmas das mãos direita de Deus. Prova para mim, pastor.
7 selos. Então, esse livro está na mão direita de Deus, ou seja, a destra. Destra significa direita. Esse livro está à destra, ou seja, na mão direita do que estava assentado ou do que está assentado no trono. E o Espírito Santo falou assim: só senta quem está despreocupado, só senta quem está tranquilo, só senta quem está observando alguma coisa. E o Senhor está sentado no trono, tranquilo, observando e escrevendo o que eu e você estamos fazendo, seja do agrado dele ou seja de desagrado dele. Esse livro dá a entender também que as mãos do Senhor está escrito coisas referentes a nós, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos sonhos, com os nossos sucessos, com o nosso ministério, enfim, tudo de nós está sendo escrito nesse livro. Tudo de nós. Os seus sonhos estão escritos nesse livro. O seu sucesso está escrito nesse livro. As suas preocupações estão escritas nesse livro. As suas lágrimas estão escritas nesse livro. A sua angústia está escrita nesse livro. A sua tristeza está escrita nesse livro. A sua felicidade está escrita nesse livro. Tudo de nós está escrito nesse livro. Aquele que tem o livro da nossa história está sentado. Olha só. Não é o que está dizendo a Bíblia? Aquele que tem o livro escrevendo a nossa história, ele está sentado, ou seja, tranquilo. Sabe por que ele está tranquilo? Porque ele sabe o que vai acontecer e sabe também que vai dar tudo certo nas suas orações, quando você dobra o seu joelho e pede a ele misericórdia. Vamos lá. Segunda característica, essa foi a primeira. Segunda, esse livro nós temos aqui, que ele foi e é escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, não é? Então ele está escrito por dentro e por fora. E eu falei: Senhor, como assim? Escrito por dentro e por fora? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, e eu anotei aqui. Por fora significa o quê? O homem te conhece por fora. Você me conhece por fora. Mas Deus, o nosso Criador, aquele que escreveu o livro, te conhece por dentro e por fora. Glória a Deus. Olha só a revelação. Glória a Deus. O livro escrito por dentro e por fora. Por quê? Fora significa visão humana. Visão que conhece nós só pela nossa face, só pelo nosso sorriso, ou só pela nossa tristeza, pelo nosso semblante. Por dentro, aquele que conhece o que está guardado aqui dentro do coração. A tristeza, a angústia, as mágoas, os desejos, os sonhos, os propósitos. Ele sabe o que está aí dentro do seu coração. Ele entende muitas vezes o que está aí dentro do seu coração. Às vezes você tem chorado, você tem te entristecido, você tem pedido, você tem esperado com paciência nele. O homem, quando olha por fora, nos valoriza pelo que nós somos por fora. Deus não. Além de olhar por fora, ele olha por dentro e nos valoriza. Eu e você, igreja, não pelo só que nós temos por lado de fora, mas principalmente pelo que eu tenho por lado de dentro. Entenderam? O homem valoriza nós somente quando ele olha nós por lado de fora. Deus não. Além de ele valorizar nós por fora, ele valoriza nós com o que nós temos dentro de nós, com o que você tem dentro de você. Porque por fora há enganação, há engano, aparenta ser uma coisa que é aquilo que não é. E por dentro, o Espírito Santo de Deus, só Ele que
conhece. Porque dentro está guardado também o que nós pensamos. Se eu penso coisa boa, está guardado coisa boa. Se eu penso coisa ruim, também está guardado coisa ruim. E o que escreveu o livro, ele sabe quando eu penso coisa boa, quando eu penso coisa ruim, quando eu planejo coisa boa, ou quando eu planejo coisa ruim, quando eu intento fazer coisa boa, ou quando eu intento fazer coisa que não é boa. Por isso agora então, o livro, escrito por dentro e por fora. Então vamos lá. E a Bíblia diz ainda que esse livro, ele está selado com 7 selos. Aonde ninguém na terra, nós acabamos de dizer aqui, ninguém no céu. Está escrito aqui no versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Eu fiquei imaginando, mas Senhor, se ninguém no céu pode abrir o livro e muito menos olhar para ele, e Elias que foi levado vivo ao céu, e Enoque que foi também levado vivo ao céu, e Moisés que morreu antes de Jesus, que fez uma obra tremenda na terra, e os profetas, Isaías, Jeremias, e assim por diante, não estão lá. Não podia abrir o livro, não são dignos de abrir o livro, nem muito menos olhar para ele. Nem os que estão debaixo da terra, nem os que estão em cima no céu. E aí então o apóstolo João chorava muito por essa visão. Deus mostrando para ele essa visão, e ele chorava muito. Que eu creio que também que ele pensou o mesmo pensamento que eu pensei na hora que o Espírito Santo falou comigo isso. Mas Senhor, por quê? Então, ele diz assim, ó, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de ler, nem olhar para ele. E aí agora eu fiquei imaginando, poxa vida. E eu penso assim também que lá, na visão, o apóstolo falou, e agora quem será digno de abrir esse livro? Quem será digno de ler o que está escrito nesse livro? Quem será digno de chegar nesse livro e arrancar um 7 selo e olhar para esse livro e ler o que está escrito dentro desse livro? E aí então agora eu escrevi aqui Jeremias capítulo 1 versículo 4 e 5. Deus determinou, ninguém poderá mudar aquilo que Deus escreveu de você. Deus determinou, e aquilo que Deus escreveu de você, ninguém poderá mudar. Ninguém poderá mudar aquilo que Deus determinou e que Deus escreveu na sua página do seu livro, a não ser você mesmo, a não ser nós mesmos. Ninguém pode mudar, a não ser nós mesmos. Deus escreveu lá no livro da vida, vou dar aqui um exemplo. O pastor Luiz, ele vai me aceitar como meu filho, como salvador da vida dele, no ano 2000. Aceitando Jesus na vida dele, no ano 2000. Eu vou começar a abençoar a vida dele. Eu vou começar a abençoar a casa dele. Eu vou começar a abençoar a família dele. Só que no ano 2001 para o 2002, eu vou matar 4 parentes dele de uma vez só. Sogro, sogra, pai e vô. Estava lá escrito. Foi um ano de bênção. Pensa na bênção. Mas o pastor Luiz, o meu filho Luiz, mesmo eu permitir tudo isso aí para ele vai continuar firme na minha presença. E ele não vai me negar. Ele não vai me abandonar. E eu também vou salvar a casa dele. Vou trazer a esposa dele. Vou trazer os filhos dele. Vou trazer os parentes dele, os sobrinhos dele, os cunhados dele, para a minha presença também. Não é assim? Mas lá na frente, vou provar o pastor Luiz. Vou trancar as portas de trabalho para ele. Aonde ele vai ficar 4 anos, 5 meses sem trabalhar. Não porque ele é vagabundo, porque eu vou provar a fé dele. Porque olha, irmãos, que tem uma coisa que Deus prova a gente, é quando Deus fecha as portas de trabalho. Falta dinheiro para pagar luz, para pagar água, para comprar comida, para comprar remédio para as crianças quando era pequenininho.
4 anos e meio, Deus fechou as portas para mim. Não achava um quintal para carpir. Só que lá no livro da vida, na minha folha, estava escrito: você vai ficar 4 anos e meio sem trabalhar. Só que nesses 4 anos e meio, Luiz, eu vou suprir para você todas as suas necessidades. Tu não vai passar fome. A tua mulher não vai ficar sem roupa. Os teus filhos não vão ficar sem roupa. Não vai faltar alimento na sua casa. Não vai faltar aluguel, dinheiro para você pagar aluguel. Não vai faltar dinheiro para você pagar a luz. E assim eu vou entrar com a providência divina na sua vida. Aleluia. Assim como falou comigo, fala com você agora. Glória a Deus. Deus é bom. É? Glória a Deus. Depois disso tudo, pastor Luiz, o filho Luiz, fiz tudo isso aí com você. Fiz. Vamos continuar. Você vai continuar na minha presença. Você vai continuar me adorando. Lembra, pastor Luiz, você não vai lembrar. Filho Luiz, você não vai lembrar. Mas a sua mãe Carmen vai lembrar. Você nasceu com a rodura no inimigo, porque você era chorão. E o pastor Luiz era nada chorão. Mas naquela época era chorão. Rendeu o inimigo do pastor Luiz com 2 meses de idade. E aí chegou abençoado em casa e fala para minha mãe: dona Carmen, vamos fazer aqui um curativo no inimiguinho do Luiz, porque ele é muito chorão. Que curativo é esse? Sem entendimento, a minha mãe aceitou a receita daquela mulher. Pega um pedaço de sola de sapato, de couro, coloca em cima do inimiguinho do Luiz. Coloca uma moeda desse tamanho, aquela moeda que me rege, hoje não tem mais. Coloca em cima daquele pedaço de couro e enfaixa o inimiguinho do Luiz. E aí, quando você for dar banho no Luiz, cuidado para a água não entrar no solado de couro, porque pode umedecer e pode cozinhar a pele do inimigo do Luiz. Olha só, escrito lá na minha folha, no meu livro, no nosso livro. E aí um dia, o Luiz chorando. Meu pai fala: o Luiz está chorando demais, vamos desatar aí, vamos ver o que está acontecendo. Quando desatou o umbigo, estava uma belinha, se demorasse mais 2 horas, explodia como uma bexiga. O Luiz não estava aqui para contar essa história para você, mas como estava escrito lá no livro da vida, que hoje, eita labachere, canta labachai, eu estava aqui fazendo e trazendo essa palavra para você. O Deus que escreveu o meu nome lá me livrou, e o Deus que escreveu o seu nome lá está te livrando também. Aleluia! Eita glória! Vamos lá, 4ª característica: selado com 7 selos. O livro da sua história é um testamento. O livro da sua história é um testamento. E o que faz de nós herança do Salvador? O livro da minha história é um testamento. Deus escreveu esse testamento. E lá nesse testamento, Ele está dizendo para o filho dele: olha, ele é a sua herança. Ele é a sua herança. Mas como assim? Porque eu e você, igreja, somos herança do Senhor. Está escrito lá, nesse livro: você é minha herança. Por que você, igreja, é herança do Senhor? Porque nós, igreja, somos herança do Senhor. Porque Ele é o herdeiro. Entendeu? Ele é o herdeiro. Ou seja, Ele te herdou para Ele. Você é dele, eu sou dele, a igreja é dele, nós somos dele. Só herda aquele que é herdeiro. Entendeu? Eu quero que você saia daqui nessa noite hoje com esse pensamento dentro do seu coração: eu sou herança de Jesus. Glória a Deus. Ele é o meu herdeiro. Glória a Deus. Quem é o herdeiro? Aquele que venceu para abrir o livro. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. No capítulo 5, versículo 9. Vamos lá, meu querido, coloca aí, por favor. Olha só, aquele que me herdou, que herdou você, que herdou a igreja. Olha o que aconteceu. 5:9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.
Ele comprou. Então ele é herdeiro. Ele tem direito da minha e da sua vida. Tem direito da igreja. É dele. Nós somos posse dele. Nós somos dele. Comprados com, aqui ó, comprado com teu sangue. Ele comprou para quem? Para Deus. Homens de toda tribo, língua, povos e nações. Louvado seja Deus. Salmo 24, versículo 4. Salmo 24, versículo 4. Olha o que diz aí. Salmo 24, versículo de número 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Isso foi do nosso Senhor. Limpo de mãos, puro de coração, não teve pecado nenhum. Então ele foi achado digno de abrir o livro. Todos os homens que estavam lá no céu, embaixo da terra, e na terra, e embaixo das profundezas do mar, não foi achado nenhum digno de abrir, nem de olhar para ele. E olha só, quem é esse? Quem é digno de abrir o livro? Que abriu o livro? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Vamos ler aqui no versículo 7 do mesmo Salmo 24, versículo 7, vamos ler até o 10. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. E Calamanai, Emanai. Esse é o Rei da Glória. Aleluia. Esse foi achado digno de abrir o livro. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando eu te vejo aqui nesse versículo, onde aqui está dizendo que um novo cântico, e vi na destra que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora, e um anjo bradando com alta voz, né? E coloquei um novo cântico. Novo cântico. E eu meditando hoje à tarde. Eu queria que você fechasse seus olhos aí. Feche seus olhos. E canabate. Antiori caracé. E Deus me colocou no meu coração um cântico. Que uma vez eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na beira do rio. E uma nuvem gigantesca levantou. E veio vindo para o nosso lado, o lado onde eu estava. Multidões saíam correndo daquela onda muito gigantesca. Ventos muito fortes. Eu estava em cima de uma rocha, de um pedaço de rocha, de uma pedra. Meio que flutuando. Os meus pés não pisavam em cima dessa pedra, ficavam flutuando nessa pedra. Glória a Deus. E aí uma força invisível, sobrenatural, como que um ar, como que um imã, ele puxava as pessoas para cima. Essa força puxava as pessoas para cima. E eu não saía do lugar, mas flutuava. Eu nem ficava e nem subia, ficava parado no meu lugar. Aleluia. E aí, quando as pessoas iam subindo, muitas delas iam subindo, algumas tentavam puxar elas que estavam subindo pelos pés e não conseguia arrancar a sola do pé do chão, porque não conseguia pular, porque estava preso na terra. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração um louvor que eu vou cantar para você. Também vai sair aqui uma língua estranha que você não vai entender, não conheceu ou não conhece. Diz assim, ó. Emanuel, Emanuel, Deus será maravilhoso. Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. No
Jesus. Não me dá cauê. Aleluia, Jesus. Deus. Alamanteira manchori calamantere manaya seria cai. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Demandere canto mande calasteria mandara bastéria. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oricanta lábias. Deus de poder. Alamancho e cantarás. Jesus. Alamancho. Glória, glória. Aleluia. Deus, lamanai que serve a cantenébria. Está dizendo, lamantena marcele de canto. Ricalamante de maia sérvia. Deus vai mudar a história de alguém aqui. Ricalamai. Deus vai mudar a história de alguém aqui. Emanaia sérvia. O Espírito Santo está falando no meu coração. Filho, fala para a minha igreja. Eu vou mudar a história. Ramanaia sérvia. Alguém que tem chorado, Nemanaia sérvia, canta Nemachai. Uma mudança dentro de casa. Uma situação dentro de casa que não está mais suportando a situação, que quer reviravolta nessa situação, que está sofrendo já há algum tempo nessa situação. Deus está mandando falar: eu vou mudar a história. Glória a Deus. Muda mesmo, Deus. Com glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Deus só me mostra Glória a quem é. Deus. Mas é para uma mulher, tá? Não posso o nome, mas é para uma mulher. Deus vai mudar a sua história. Você não está contente nem um pouquinho com o que está acontecendo. Você tem chorado, você tem se entristecido, mas você não tem desistido. Você tem insistido. Aleluia. Ei, Calamanaia, sério. Muitas palavras de dor, muitas palavras de afronta, muitas palavras de ofensa. Ei, Manaia, sério, cantarei bastante. Eu estou mudando a história. Estou tocando no coração de pedra. Ei, Calamanaia, sério, cantará bastante. E o meu martelo vai enguiçar. Ei, Calamanaia, porque é necessário que eu faça. Senão você desistirá até de mim. E Ele não quer que você desista dele. Por isso Ele está dizendo: eu vou mudar a sua história. Aleluia. Pega para você, se você Glória a acreditar. Deus. Se for para você, pega. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele mandasse eu falar quem era, eu ia falar. Mas Ele não está mandando eu falar. Se o Espírito Santo fala assim: Luiz, fala para fulano ou para fulano. Aponta o dedo. E o Deus que eu sirvo, Ele não envergonha ninguém. Aleluia. Porque às vezes se eu apontasse, às vezes você ia ficar envergonhado por essa profecia, por essa revelação de Deus. Aleluia. Por isso Ele mandou falar, sem apontar para quem. E se for para você, você pega. Se não for para você, eu aprendi uma coisa: coloca na prateleira. Não murmura contra o profeta. Glória a Deus. Aleluia. Não critica o profeta. Deixa guardado. Se não for para você, é para algum que está do seu lado. Mas é para alguém daqui. Isso eu falo sem medo de errar. Glória a Deus. Com convicção plena no meu coração, como Deus colocou no meu coração. Falo sem medo de errar. Deus vai mudar a história. Glória a Deus. Aleluia. E vai ser testemunhado aqui nesse altar. Aleluia. Vai ser testemunhado aqui. Glória a Deus. Amém. Amém? Não vou esticar muito, porque a hora já está indo. Eu creio que só até aí Deus já falou com cada um de nós. Eu aprendi um pouquinho com essa palavra nessa noite. Creio que você também aprendeu um pouquinho. E nós todos aprendemos um pouquinho cada dia. Daqui a pouco nós estamos assim sabendo, né? Amém. Não é assim? A gente quando começa a aprender, fazer conta na escola, a gente começa a aprender conta 1 mais 1.
Calma. Daqui a pouco está fazendo conta de dividir. Quanto é 1.500 dividido por 30? Eu sei contar, eu sei. Amém? Amém, meus queridos? Essa é a palavra de Deus. Agora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Eu quero chamar aqui os irmãos que ajudam.